né? Oh, minha bateria. Oh, meu Deus. Ah, não, 20%. Eu tenho que ver, carregando. Tá ouvindo? Ah, tá. Então, assim, desculpa eu interrompi, como sempre. Mas eu acho, inclusive, eu tive momentos que eu pensava assim, caracas, então eu sou maluca, gente, porque eu não consigo concordar com essa arte de competição. Eu acho que, na época, inclusive, que eu achava mais ainda desnecessário, porque o curso era tão pequeno e o mercado de trabalho era tão vasto, tinha chance para todo mundo, mas aquele pequenininho, aquele pouquinho, as pessoas ainda não queriam passar na frente do outro. E eu, assim, por uma razão, eu tive mais assim o perfil de quer passar, então vai. Mas aí eu acabava deixando as pessoas passarem mesmo. Assim, eu acabei ficando mais introspectiva. Isso me causou também uma certa depressão, uma questão, porque a minha verdade era outra, né? E eu achava que, claro, teve outros problemas também pessoais, mas na rural eu me senti muito prejudicada, porque eu era tipo, é como se eu fosse assim, eu sou a idealista no meio de um mar onde eu tinha que estar, tipo assim, eu não acreditava que eu tinha que lutar contra as pessoas. Eu achava que, poxa, acho que teve uma vez, uma semana, a gente queria uma viagem, eu fui na reitoria e tal, até aí não tinha ônibus, aí conseguiram uma van, mas aí a van, entendeu, capenga, enfim. E no final, eu percebia que algumas pessoas estavam super interessadas, mas ninguém ajudava, não. Mas se desse ruim também, dane-se, entendeu? E quando era uma coisa assim mais que desse uma repercussão mais glamurosa, aí as outras pessoas se interessavam em fazer, e daí entendeu? Aí, mesmo que eu tivesse participado, não apareceria no portfólio. Então, essas coisas me cansaram, até porque depois chegou até a semana acadêmica, em que eu não participei, porque eu realmente foi meio que, não sei se foi um protesto, mas na época eu percebi que não era a minha praia, que eu não estava para os holofortes, assim, porque eu acredito numa coisa mais básica, assim, uma coisa mais estrutural. Eu gosto de estar ali na mão na massa e na época, no grupo que eu participava, tinha isso, claro, mas essa é a minha percepção, pelo amor de Deus, né? Graças a Deus, Mas eu acho que muitas coisas não mudaram, algumas coisas não mudaram tanto assim de 2003 para 2010 quando eu entrei e infelizmente acredito que algumas coisas ainda estão sendo contínuas lá, mas enfim, esse rolê aí tem que é, se resolver. Mas dentro, assim, dentro dessas dificuldades que você enfrentou e tudo mais, como era a questão do machismo dentro da... Porque a profissão ela é majoritariamente masculina, então a gente tem que sempre estar provando duas vezes que a gente faz. Como é que foi para você a questão do machismo dentro da graduação e para ingressar no mercado de trabalho? Assim, como é que você enfrentou isso? Obviamente, com muita dedicação. assim, vai ser engraçado, mas uma coisa engraçada é que, assim, na época, porque assim, eu me sinto agora muito antiga, quando a gente pensa em 2003, né? Meu Deus. Mas o mais engraçado era que eu, em Diara, a gente era quase não considerada mulher, começa por aí. Que o Bahia zoava a gente, eu lembro nas aulas práticas, que o pessoal, os garotos estavam super confortáveis, então a gente não estava ali, né? Olha, tinha até uma situação que era assim, as meninas do asfalto, que nós pertencíamos ao grupo das meninas do asfalto. Ou seja, talvez o machismo não estava mais evidente porque a gente era quase considerado igual ao homem mesmo. Assim, não pegava, talvez seja isso, não sei, né? Mas assim, é claro que intrínseco, né? Assim, eu não consigo lembrar do machismo mesmo direto por causa dessa questão, porque era um grupo muito, a gente estava muito ali próximo. A questão, por exemplo, os meninos, no meu alojamento era do F5, porque aquele F5 pequenininho, assim, começou cada quarto era um curso, então nosso quarto era só da agrimensura, foi realmente uma experiência. Então, assim, o nosso quarto era meio que um point, o pessoal ia lá tomar um café, então até essa minha questão de ser aberto, o pessoal vinha, a gente estudava lá, virava a noite estudando, no alojamento era da agrimensura no começo, eu acho que chegou até a ter mais uma geração lá no quarto, mas aí eu já tinha ido embora, a gente meio que enche um pouco de, né, essa coisa de alojamento e tal. Enfim, o quarto F5-507, que foi apelidado de navio pirata pelos meninos, porque dizia que só tinha canhão lá, falo mesmo, tá?
a gente era as não bonitas da época, a gente era as do asfalto, que a gente leva na brincadeira, mas nem sempre foi tão engraçado assim, né? Então, você pode entender. Então, a gente, talvez eles não, enfim, elas não pegavam e tal, não sei se era isso, mas muitas vezes foi lido assim. Mas a gente se divertia muito porque, de alguma forma, assim, o que eu senti mais, mas não necessariamente da agrimensura em si, foi o peso de vida, o peso de ser da Baixada Fluminense, algumas questões tênues que a gente hoje, que por causa que hoje é falado, que hoje é tematizado, a gente pensa, caramba, foi isso mesmo que aconteceu lá naquela época, entendeu? Porque assim, a gente passa por dificuldades, a gente não lembra assim, nossa, a gente é a única negra que tem aqui do curso, igual eu em Tiara, né? Depois tinha o Jorge, mas a gente não pensava nessas coisas, né? A gente não percebia. E até então, mesmo nesse contexto, ainda tinha umas escalas assim, mas tal, mas é de seropédica, é da Baixada, isso aqui. Esse tipo de coisa eram brincadeiras que a gente escutava, né? Que a gente e a gente na época não conseguia materializar isso como um preconceito ou como um empecilho ou obstáculo, porque infelizmente era o nosso modo normal, né? Infelizmente a gente está tão acostumado às vezes com as coisas do dia a dia que a gente não consegue texturizar isso como um preconceito. Agora, sentir, sim, sentir muitas vezes. Agora, hoje a gente verbaliza muito mais, né? A situação. Eu acho que na rural, ainda por causa da nossa situação, eu não cheguei a perceber. Agora, no mercado de trabalho, aí já foi uma outra história, né? Porque, primeiro, a questão da seleção, né? De quem vai para o quê. O preconceito que eu senti, não sei em qual época, foi a questão de ter a impressão de que acreditavam que eu não ia conseguir, que eu não ia dar conta de trabalhar em campo, por exemplo, que era a área que eu queria mais trabalhar. E eu acabei ficando mais automaticamente predestinada a trabalhar com escritório. Tudo bem que eu já tinha mais contato com o AutoCAD, automaticamente você tem mais vivência no escritório, mas isso foi uma coisa que na época eu não gostei, no finalzinho, que eu achava que eu tinha vontade de trabalhar mais em campo e fui induzida ou sugerida a ficar mais trabalhando coisas de escritório. Até hoje é assim. Mas assim, eu trabalhei... não sei se já está na época de falar. Você Não, me já pode, já comenta, mas fala aí. como foi assim, seu ingresso no mercado de trabalho, ele depois de passar por todos os perrengues possíveis e imagináveis na rural, como você foi parar na Alemanha, Carla? Ok. Né, no mercado de trabalho, assim, durante a graduação eu fazia os estágios pela bolsista, né, da Bandejão tal, então eu participava de alguns. Aí o que acontece? Teve esse intercâmbio da Rural, né, que vinham alguns alunos e faziam, né, passavam 6 meses, alguns alunos da Rural iam para a Alemanha, fazer, estudar na Universidade de Karlsruhe, fazer acho que é um ano que era. Então, eu me inscrevi para esse intercâmbio na época, eu e mais uma menina, e não fui aprovada. Éramos duas candidatas e duas vagas, e eu fui não aprovada, e fiquei bastante frustrada. E nessa época, tinha uma estudante do intercâmbio, a Sônia, que estava fazendo a parte do Brasil, né? Tipo assim, né? Passando os 6 meses no Brasil. E ela ficou surpresa, porque ela disse assim, nossa, só tinha duas vagas, né? Por causa de nota, por causa de quê, né? Ficou meio vago isso. Mas claro que não foi fácil, até porque na época eu já falava inglês fluente. E embora não soubesse alemão, assim, haviam outros alunos que tinham ido já com menos inglês. Enfim, foi uma questão. Mas essa menina falou assim, você pode tentar fazer um estágio lá, tipo, de férias, que é comum eles fazerem estágio em outro país. Agora eu te falo, eu não imaginei que isso ia funcionar, mas ela me falou, não, tenta ir. Aí o que eu fiz? Eu peguei, fiz uma carta de apresentação, ela me deu um modelo em inglês, organizei meu currículo e mandei para umas empresas. E por incrível que pareça, uma empresa realmente me respondeu, disse, não, pode vir, fazer 3 meses de estágio. E ainda perguntaram, 3 ou 6 meses. Como eu ainda estava na graduação, eu fiz esses 3 meses. Era uma empresa de agrimensura e era trabalho de campo.
no inverno, porque talvez por isso que eu consegui, em janeiro. Nossa, que bizarro, porque foi uma experiência bastante interessante, assim, né? De, cara, nunca ter saído do Brasil, e a primeira ida foi para a Europa, na Alemanha, que é bem longe, 12 horas de viagem de avião, e ainda por cima no inverno, você saindo do Rio de Janeiro, onde 15 graus para mim era o frio extremo, foi bem interessante. Ser o E réu, durante né? Que é 40 graus 24 horas. 0 ao 100. Mas o que acontece? Aí, nesse estágio, eu falava inglês, falava bem pouco alemão, e tive que trabalhar com tal de um software lá que só tinha manual em alemão, mas aí eu tinha entrado no site, porque eu tinha que a gente tem esse botão de se vira, eu tinha que fazer esse trabalho, eu comecei a fuçar como é que eu ia fazer, né? Que era um software que para fazer a retificação, como se fala? Ajustamento de fósforo para fazer fachada. E a gente fez um projeto de uma cervejaria, que era patrimônio histórico, e tinha que fazer a fachada desse lugar. Aí, beleza. Então, eu fui e contatei a tal da empresa, desse tal do software, porque eu tinha que aprender fazendo estágio. Beleza, a empresa não tinha respondido, eu me virei, acabei o estágio, voltei para o Brasil, terminar a graduação. Aí, beleza. Aí, um ano depois, aí tive a ideia. Eu achei tão interessante o projeto que eu escrevi para a empresa falando que eu tinha interesse em ter uma versão de um demo do software, e usei esse software para o meu projeto final de conclusão do curso. Eu fiz a foto da fachada da Rural, do P1, com fotos de câmera, porque a proposta é usar a fotogrametria de curta distância, né? Então, aí você tirava fotos com câmera comum, com celular, e por meio desse software, com um algoritmo simples, você tem como converter isso e retificar, né? Retificar a carta. Claro que na época a fotogrametria da Rural ainda não estava assim, né, tão desenvolvida. Teve professores um professor que disse, isso aí não faz sentido, ou isso seria com os laser scan e tal. Mas consegui com o Guimarães, aceitou ser meu orientador, uma sorte, né, porque os outros professores não tiveram interesse. E daí me ajudou, e depois teve uma outra professora que na época era nova, que também deu algumas dicas e tal, que ajudou. Mas, enfim, concluí. E beleza, formei, fui trabalhar. Aí, como eu tinha feito um estágio também no final, porque esse estágio da Alemanha não valeu para conclusão de curso, por causa que era mais complicado essa questão de coisa. Aí eu tive que fazer um estágio, eu fiz um estágio com o GIS, com o ArcGIS, e por meio desse estágio consegui meu primeiro emprego na Petrobras, na área de exploração internacional, no EDISE, não, é lá no centro, mas era a parte de trabalhando com pré-sal, era mesmo trabalhando com GIS, né? E lá trabalhei por um ano, assim. Eu, na verdade, saí de lá porque eu estava contratada não como engenheira, e tinha rolado uma vaga na Concremat como engenheira agrimensora. Eu queria já começar como engenheira, então eu saí da Petrobras, trabalhava como prestadora de serviço, e fui trabalhar na Concremat como engenheira. Gente, agora eu estou vendo que eu tive várias andanças. Na Concremat, a gente fez um projeto que era daquela vez que teve a enchente de Itaipava, né? E daí a Concremat era a empresa responsável para fazer o estudo de... como é que se fala? Ai, meu Deus. Os estudos hidrológicos, que foi uma ironia, porque eu já fiz algumas vezes hidrologia. Então, eu fiz, e realmente foi uma ironia. E a gente trabalhava, inclusive, fazendo um estudo hidrológico, realmente, igual né, a questão das chuvas e tal. Eu trabalhava com a parte da topografia. E depois teve também, a gente usou um pouco de ArcGIS na época, usava um pouco de trabalhando com ortofotos. E aí nasceu o filho lá do projeto. Esse projeto era para o INEA, né? Que era o contratante da Concremat. E durante esse projeto, o INEA, assim, um setor do INEA me convidou para trabalhar lá. Mas o que acontece? Durante a minha estada no INEA, essa empresa que eu já tinha escrito 500 anos antes me respondeu, perguntando se eu não tinha interesse de trabalhar lá por um ano. E eu falei assim, nossa, mas tipo assim, como? Aí eu tinha mandado meu currículo, assim, quando eu mandei para a Petrobras, né, eu já tinha mandado também para o Internacional. Para lá, na verdade, eu queria muito ir para a Austrália, que eu acho que o clima é bem melhor e tal. Eu comecei com essa ideia de ir para a Austrália, mas aí no meio, mas quem me respondeu primeiro foi essa empresa da Alemanha. E nesse meio tempo, então eu estava trabalhando já
ainda na Concremate, e estava começando a me planejar de entrar nessa empreitada, porque eu sabia assim, poxa, eu vou fazer agora ou não vou fazer mais, porque depois entra outros fatores, né? A gente é jovem, não tem muito compromisso e tal. Então, eu tive a ideia de vir para ficar esse ano, aprender um pouco da cultura e voltar até para o INEA mesmo, que estava gostando de trabalhar lá e tal. Apesar de eu não ser muito boa com. Eu era honesta demais para trabalhar com política, mas enfim, era um setor lá. Isso foi o que o meu chefe falou na época. Muito honesto, assim, né? Minha cara já mostrava assim, dificuldades, né? Mas, então, durante a minha estadia no INEA, eu me preparei até guardando dinheiro, né? Porque foi super caro. Assim, o euro estava bem caro, igual, tipo agora, quase igual agora, mas ainda menos. Então, eu juntei dinheiro e tal e vim. Mas foi bem corajosa mesmo, porque eu vim para ficar um ano. Tive que todo aquele processo de visto de trabalho, que inclusive foi a segunda vez que eu tive, que é a primeira vez. Eu também tive que meter as caras para conseguir o visto de estágio, que foi um pouco mais fácil. Dessa segunda vez eu fui com visto de trabalho já, porque senão você não sai para ir trabalhar aqui, né? No caso, não sairia do Brasil. E vim com malicuia. E consegui meu quarto pela internet, por Skype. Mó bizarro também, que eu falei, nossa, que louca, gente. Porque eu meio que eu fiz tudo pela internet e cheguei, né? E a empresa era uma empresa, essa empresa desenvolvia software para agrimensura, são softwares diferentes. A empresa se chamava Qubit, depois foi comprada pela Faro. Os softwares eram para, por exemplo, a conexão da estação total com o AutoCAD direto, então as pessoas já vinham com o laptop no campo e já saíam de lá com a planta, que é tipo, já uma boa evolução do que a gente passava do Brasil, não passa, não sei. E daí eu trabalhava mais com a questão das vendas mesmo, né? E nessa empresa eu trabalhava com clientes internacionais, porque eu também não falava alemão ainda, fluente, falava só o básico. E meu trabalho era mais falar inglês com clientes internacionais. Depois foi focando na Inglaterra, também Brasil, até que a empresa foi vendida. Então a empresa já era uma empresa internacional. E daí foram mudando os focos, assim, e acabei também descontinuando o trabalho nessa empresa pela minha iniciativa, porque ainda queria mesmo, assim, continuei com a vontade de trabalhar como engenheira, né? Igual como eu estava, falei assim, nossa, tudo bem, tá muito legal aqui, mas eu queria. Então eu comecei a ver o que eu precisava fazer para reconhecer meu título de engenheira aqui, que também é uma odisseia, né? E tem vários, assim, não é fácil, e inclusive coincidindo com a questão da imigração, da questão dessa crise como é que se fala, de refugiados e tal, foi uma fase bem complicada, mas felizmente eu consegui ter o título reconhecido de engenheira. Tudo bem que nesse meio termo aí acabei, né, obtendo família e tal, mas aí depois que eu obtive meu título, eu retomei o mercado de trabalho e hoje sou contratada como engenheira agrimensura nessa empresa de engenharia que, para mim, assim, é exatamente o que eu estava buscando no começo, né, na verdade. Né? E que eu, às vezes, não tenho noção de que é uma coisa que eu alcancei, que não é uma coisa implícita de se conseguir, né? Assim, foi um processo e que nem sempre a gente se dá conta, assim, caraca, assim, né? Mas eu gosto, assim, é uma empresa onde eu me sinto bem e que eu aprendo muito, né? Claro, eu consegui meu título reconhecido porque eu tive que estudar alemão e passar no teste de proficiência em alemão, provar várias coisas e tal, por isso eu posso ser chamada de engenheira aqui. E também contratada como tal, assim, no caso. Foi assim, um caminho que você trilhou correndo atrás, né? Como sempre com o objetivo de ser engenheira, que realmente hoje em dia é algo também que eu formei e até agora não fui contratada como engenheira, não está tendo mercado, enfim, estamos vivendo uma crise bem bizarra. Mas você teve as duas experiências, tanto no Brasil quanto fora. Você sentiu diferença assim em relação ao tratamento? A questão do racismo, do machismo, da questão da valorização do profissional da agrimensura? Porque assim, se ouve muito, né, que na Alemanha a parte do cadastro é bem mais
mais forte, tá? A parte da geolocalização, bem diferente aqui do Brasil, que a gente ainda é um pouco desvalorizada, a profissão ainda é bem prostituída. Como é que foi essa diferença, assim? Assim, meu primeiro dia de trabalho na Petrobras, eu cheguei para poder, eu não tinha crachá, né? Aí eu fui na recepcionista, ela perguntou se eu ia entregar alguma coisa. Eu já tinha vivido isso em outras situações, mas assim, é meio bizarro, é meu primeiro dia de trabalho mesmo, depois que já tinha formado, finalmente, e aí, assim, aí eu fui lembrada, né? Porque como é que se fala? Aí, às vezes as palavras, é, o subentendido estava de que, logicamente, estava perdida ali. Então, assim, claro que no grupo que eu trabalhei na Petrobras, tinha outras pessoas também negras, eu não senti nenhum problema, assim, graças a Deus, assim, tive muita sorte, não sorte, mas fui muito feliz de encontrar pessoas muito boas lá, nossa, era muito legal. Realmente é só sair desse trabalho lá pela questão de não ser, assim, de estar trabalhando como, eu era contratada como analista de TI e não era o que eu queria, né? Por mais que até tinha, não era nem a questão mais do dinheiro em si, mas a questão mesmo de construir um pouco, né, de experiência. Eu falava assim, caraca, eu quero um dia chegar a ser engenheira sênior, então eu tenho que começar a trabalhar como engenheiro e tal. Então essa foi a minha mentalidade na época. Isso já em 2011. Então assim, mas depois, assim, trabalhando como é que se fala, sales engineer, engenheiro de vendas, não sei se existe isso. Também não, assim, claro, porque também não estava naquela questão do, né? Até era o outro lado do preconceito de ser mulher, aquela questão, né, do charme, que meio estranho muitas vezes, que não necessariamente é um elogio, mas tinha essa questão, né, porque na questão de ser atraente ou não, ou de ser mulher e tal, na questão das vendas, que infelizmente também toda mulher sabe que acaba tendo que receber certas, como se fosse um elogio isso, né? Mas não é. Agora, mais para frente, assim, depois que eu saí da licença maternidade, eu fui para uma empresa onde era uma empresa meio um limbo, né? Ali que tipo as pessoas que estavam ali, a maioria eram estrangeiros que falavam bem pouco alemão, isso já aqui na Alemanha, e que não conheciam muitas coisas e tal, onde você percebia um certo preconceito e que realmente foi bem desagradável. Ai, tem que olhar para não acabar a bateria. Ah, tá. Porque na minha entrevista eu percebi que a mulher, eu queria trabalhar em campo ainda. E a entrevistadora falou assim: ah, mas você, como mulher, sobre a questão de eu ter uma filha e de não ter capacidade de trabalhar em campo, assim, porque tem que viajar e tudo. Por mais que ela, de certa forma, tinha razão, o cara que estava do lado, que tinha mais ou menos a minha idade, também tinha uma filha da idade da minha filha. Então, eu senti, assim, um pouco de raiva que uma mulher disse isso, que automaticamente uma mulher engenheira tem que ficar com a filha. Por que que não pode ficar com... Por quê? Né? Por que que eu não posso trabalhar... Não, você tem que trabalhar no escritório porque você tem uma filha. Claro que no dia a dia, assim, isso foi na outra empresa, não onde eu trabalho, né? Na outra empresa. Então, isso me fez muito revoltar na época, porque eu falava assim, caraca, já é ruim quando você escuta isso de um homem, mas de uma mulher, ela já colocar isso como nós temos que... Por quê, gente? Não vai aguentar trabalhar no campo? Então, isso me fez me despertou para várias coisas na época. Claro que eu não continuei nessa empresa, eu já procurei uma outra. E, assim, hoje, onde eu trabalho, eu não sinto um preconceito com relação a ser negra ou um preconceito com relação a ser mulher, mas o problema, em geral, quando você é estrangeiro, aqui, que tem vários fatores, né? É um pouco complicado, porque existe aquela questão um pouco da subestimação do que você sabe, pela questão de você não dominar totalmente o idioma, ou de você falar com sotaque, ou de ous, né? Então, assim, são várias. Você está num prisma de dificuldades, né? Que não sempre vai ser porque você é negro, ou nem sempre vai ser porque você é mulher, mas, assim, no momento, como eu acho que o mundo inteiro está nessa vibe, meio vibe ruim
medo do estrangeiro que vem, que não sei o quê. Isso é bizarro. É muito triste que isso está acontecendo. Claro, eu sou uma imigrante aqui, né? Eu moro aqui já há 8 anos. E a gente vê o que uma pessoa, quando vem uma crise, como as pessoas reagem, né, ao que é estranho, né, ao que é estrangeiro. Então, assim, nesse contexto, não diria que isso se aplica à empresa onde eu trabalho, mas eu digo ao contexto geral do meu dia a dia, que eu tenho que viver. A dificuldade está nisso, né, de que às vezes você... Porque a gente, no Brasil, a gente tem uma cultura diferente. A gente adora um estrangeiro que fala com sotaque. Eles falam português tudo errado, a gente acha super fofo e super lindo. É, mas mais ou menos, assim, quando teve. Valeu, moto. O Flamengo acabou de ganhar aqui, então tá todo mundo gritando também. É, quando teve a questão de crise, acho que o ano passado, o pessoal aqui no Rio começou a atacar imigrantes, porque pessoal que fazia barraquinha de esfirra, eu não lembro a nacionalidade, mas o pessoal começou a atacar também. A galera deu a elite branca aqui do Rio de Janeiro deu uma surtada, porque tava todo mundo tudo em crise e aí tava vindo gente de fora ganhar dinheiro aqui. Ainda rolou esse. Mas sabe qual é a questão? Há imigrantes e imigrantes. Porque eu posso te falar, poucas pessoas no Brasil vão se ofender quando alguém fala que é italiano, ou português, ou alemão, ou suíço. Agora, um venezuelano, um haitiano, um... Entendeu? Infelizmente, essa é a mentalidade que está no mundo inteiro. É um câncer que está no mundo inteiro, porque se você vem dos Estados Unidos, é uma coisa. Por mais que esteja no mesmo contexto, talvez veio no Brasil, um americano veio no Brasil trabalhar, tá pegando emprego de alguém, blá, blá, blá. Mas mesmo assim as pessoas não se ofendem tanto como se fosse um médico cubano, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa muito triste e é uma coisa bem mais profunda do que as pessoas pensam. Então, infelizmente, para algumas pessoas, não passa batido. No meu caso, a pessoa já olha, né, já pensa, já vê que eu não sou alemã, apesar de que existem muitas pessoas aqui que, né, têm dupla nacionalidade, a cor da pele não deveria ser um rótulo, né? Mas entendeu? Então, assim, no Brasil eu acho pior, porque o Brasil é um país colonizado, onde mais de 50% da população é mestiça ou negra. Então, assim, não tem nem desculpa, mas infelizmente a mentalidade está se espreitando assim, por todos os lugares, e que eu acho bem triste, assim, né? Por outro lado, a parte boa é que hoje tem mais informação, a gente fala mais, a gente verbaliza mais, a gente abre mais o tema. Muita gente se incomoda, se ofende, acha que é mimimi, blá, 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 mas a gente fala. Não que esse problema seja novo, esse problema é super velho, né, super antigo, só mudou que agora existe internet. Como o próprio Will Smith falou, né, que a questão lá do George Floyd, assim, não é que nunca existiu, mas agora as pessoas filmam. Hoje as pessoas podem filmar e postar live, mas antes não tinha, né? Então hoje a gente estava falando aqui. Exatamente. Eu acho assim, é a questão, né? A gente acaba entrando no modo de sobrevivência, a gente não fica percebendo que a gente está transpondo, que a gente está superando. A gente vai fazendo, entendeu? Por exemplo, eu não assim, a gente já conhece desde sempre, são coisas que a gente nem sabia, né? Que aquilo ali era um preconceito, nossa, isso é como se fala? Um machismo? Caramba, hoje a gente eu passei a me interessar muito pelo tema, inclusive sobre o colonialismo, sobre essa questão do nosso relacionamento com os colonizadores e tal, porque hoje eu moro na Europa e eu vejo como assim, como a gente ainda, brasileiro em geral, valoriza muito a cultura exterior mais do que a nossa. Eu vim conhecer sobre capoeira na Alemanha, entendeu? Eu, negra, brasileira, vim conhecer sobre essa parte da nossa cultura na Europa, na Alemanha. Então, eu percebi isso, né? Eu comecei a conhecer, até no começo eu falei, caraca, nada a ver, nada a ver isso. Mas no final eu vi, né, como eu passei a viver como expatriada, que é o que eu sou hoje, ou como algumas pessoas usam esse termo, eu fui vendo como é que o nosso relacionamento com a nossa cultura é. Não só assim, né, da questão da valorização e tudo, e que a gente tem que olhar para as partes que a gente faz
boa também, né? O que a gente consegue. Então, a gente olha para o lado e vê, por exemplo, eu tenho muito orgulho dos colegas com as quais eu estudei, até os que me trouxeram, ou até nas situações mais difíceis, porque tudo isso que eu vivi foi o que criou quem eu sou hoje. Eu acho que se tivesse sido diferente, eu não estaria onde estou, entende? É claro que não foi confortável. Eu não sabia que eu estava lutando, matando um leão por dia. Eu não sabia, eu estava só seguindo, porque essa era a minha essência. E isso me custou muita coisa, né? Energeticamente, emocionalmente, rótulo, né? Pela questão até a questão da saúde mental, que é uma coisa que as pessoas ainda rotulam, ou imagina anos atrás, ou 15 anos atrás, no caso, e que eu também não sabia, que eu também não entendia e também não queria estar associada a isso, né? Acho que foi mais pesado isso. Hoje em dia, as pessoas são mais educadas sobre certas coisas, tem mais cuidado, né? E como se trata, mas antes não tinha. Então, assim, por mais que eu pense, ai, nossa, o racismo existe, ele nos fere todos os dias, alguns mais, outros menos, né? Mas eu ainda me sinto muito feliz e grata por tudo que eu vivi, porque realmente eu estou muito feliz com a pessoa que eu sou hoje, muito mais do que há um ano, há 10 anos. Ou já perdi as contas já. Mas assim, entendeu? Assim, desde quase 20 anos já rural, né? Tudo bem, quase 20. Mas é interessante isso, né? Assim, você olhar para trás e você ver a sua linha de tempo e fala, caramba, que bom então que foi assim. E que bom que a gente chegou até aqui, porque infelizmente existem aqueles que não conseguem transpor, né? Como a questão da saúde mental também é uma coisa que pode destruir uma pessoa. E eu pelo que eu passei, eu respeito muito mais outros e tento também dar aquele impulso para que as pessoas não desistam. Porque muitas vezes eu estou naquela coisa de querer desistir, e aí a gente respira fundo e vive mais um dia, né? E agora, por exemplo, a crise do Brasil é uma coisa que eu, eu fui muito afetada assim, emocionalmente, porque eu reconheço que agora estou numa posição privilegiada, né? Num país onde controlou a pandemia, entre aspas, né? Se controlou, né? Onde a economia é estável, o governo ele pensa mais sobre, assim, pensa, porque no Brasil desculpa, mas entendeu? Assim, eu sei disso e foi para mim muito difícil lidar com essa crise onde as pessoas que eu amo estão imersas num mar de loucura, insanidade, e isso afeta muito, né? Assim, afetou muito. Pode pensar, nossa, você está falando, mas você está... Não, não é isso não, gente. Porque quando a gente passou pela coisa, a gente vê amigos que estão com crise de pânico e você não saber como pode ajudar. Isso para mim é muito difícil, entendeu? Assim, né? De manusear isso, de lidar com isso. Eu tive que entrar naquele modo quando você está no avião, você pega a sua máscara primeiro para você depois ajudar, emocionalmente. Porque eu cheguei nesse ponto mesmo, de estar naquele surto de, meu Deus, todo dia os números do Brasil, blá, blá, entendeu? E aí eu tive que, não, cara, a gente tem que estar bem para ajudar as outras pessoas. E isso também é um aprendizado que a gente teve aí nessa trajetória. Eu acho que a Rural é uma universidade realmente ímpar. Nem todo mundo tem noção disso. Eu lembro na época, muita gente tinha, Rural, FRJ, porque eu mesma não conhecia muito a Rural quando eu fui para lá, né? Então, quando eu falava, muitos tinham até vergonha de falar que era da Rural, gostavam de falar o FRJ, tá, bobagem. Mas eu tenho muito orgulho de ter estudado na Rural, porque foi uma universidade, ou é uma universidade, em que te educa, não necessariamente na sala de aula, ali ele te refina, cara. Porque eu acho que você não consegue sair da Rural mesmo. Assim, quando tu consegue Não sair, sai. Você não sai a mesma pessoa. não sai, não sai. E se você saiu, com certeza absoluta, você passou por aquele escovão, uma pá de aço, né, para lustrar ali. Você não sai aquela mesma pedra, aquela pedra bruta que você entrou.
Alguns talvez melhor, outros assim, melhor, que seria melhor. Alguns conseguem aproveitar mais o processo de refinamento, outros menos. Mas eu posso dizer que eu imagino que você é um grande exemplo disso, porque eu acho que você é uma pessoa que inspira muito. E talvez você não perceba isso. Mas é sério, além de ser muito engraçado suas stories, mas essa inspiração, né? São coisas que a Rural ocasionou, né? Que você teve as suas feridas, você trabalha isso e você transforma isso numa luz. E eu acho que isso é o que eu aprendi pela Rural. Porque eu tive muitas feridas na Rural, durante a Rural. E eu não tive outra opção. Na época eu não sabia que tinha opções. Eu fui seguindo. E aí, hoje, quando eu olho, eu percebo, caramba, realmente, eu peguei essa sombra e tenho que transformar em luz. Nem todos os dias. Tem dias que a sombra toma conta. Mas a nossa profissão, eu adoro a agrimensura. Assim, eu acho que eu gostei muito de estudar isso. Eu tenho vontade, inclusive, até de estudar, continuar estudando. E até, inclusive, né, é uma possibilidade. Eu acho que não fiz só por fazer, não fiz porque tinha emprego, não. Eu entrei achando que ia ser isso, não foi. Eu gostei muito. Eu aprendi muito também com Guimarães. Não que o Bahia vai ficar com ciúme, que é, né, possessivo, mas assim, o jeito que ele era, né, que ele é, graças a Deus, mas assim, o jeito que o Guimarães apresentou também, que os dois apresentaram, né? Mas eu acho que pela meu estado de vida na época, a forma como o Guimarães falava, uma vez ele me falou assim, Carla, você é o que você acredita que você é. Ele tinha aquela assim, danada que ele falava. Então, assim, e eu nunca esqueci isso. Eu sei que eu até entrei depois a pesquisar sobre essas questões, né, de pensamentos e tal, mas ele era meu professor, ele não precisava falar isso. Ele precisava me ensinar geodésia. Ele precisava me ensinar ajustamento das observações. E eu aprendi isso também. E até o Bahia mesmo, que ele era tipo um pai, né? E muitas vezes eu tinha um pouco de... Não sei se eu posso falar assim. A gente discutia, eu falava com o Bahia de igual, assim, tal, de zoava ele direto, falando que ele fez estágio na Arca de Noé e tal, as coisas assim, da época dele, da graduação dele. E eu via que entre nós, assim, ele me dava mais uma necessidade de dar conta das coisas, né? Assim, da exigência. Ele vinha com a questão da exigência. Eu via que eu tinha um pouco de raiva na época que algumas pessoas eu tinha a impressão de que eram favorecidas, que havia favoritismo. Então, não posso dizer se tinha ou não, mas eu tinha essa percepção, ficava revoltada, mas fico feliz hoje que eu não fui favorizada, ou não me senti favorizada, sei lá, a palavra está errada. Porque se eu tivesse sido, talvez eu não estaria, entendeu? A ideia. Entendi perfeitamente, porque você sabe o que o Bahia fez comigo? Eu fiz astronomia com ele. Aí eu fui questionar ele pra poder ajudar a nota de uma pessoa e tal, saber a nota, nananã. Aí ele vai tomar conta da sua nota. Beleza, aí ele me deu minha nota, passou. Aí a pessoa, eu passei. Aí eu falei, ué, aí eu fui ver minha nota. Ele tinha diminuído a minha nota. Ele tirou a minha nota e deu pra pessoa passar. Falou, você não queria ajudar ele? Então agora você vai ajudar. Oh. Tá falando? Tô escutando, não. Aí, quando eu vi isso, eu vi minha nota, eu falei, eu não acredito. Ele falou assim, você não queria ajudar? Então toma, eu dei sua nota pra ele. Eu falei assim, eu não acredito nisso. E também era assim, tudo muito cobrado comigo. Tipo, ele dava 3 provas, aí na terceira quem tinha média não precisava fazer. Aí eu falei, então não precisa fazer. Ele, não, você vai fazer sim, você não queria agrimensura? Então você vai fazer. Eu quero 10 nessa prova. Eu falei, caralho, velho. E tipo, era uma... Não, é porque, por exemplo, teve situações lá que eu fiquei bolada, assim, tipo, por exemplo, teve gente que ia reprovar e que aí ele meio que arredondou pra pessoa passar. E eu tava querendo concorrer pra um estágio. Eu nem lembro, engraçado, que era tão importante que nem lembro mais do estágio. Mas era tipo um estágio que eu queria muito e eu precisava de estar na minha média alta. Então eu precisava do meio ponto que deu pro outro passar, eu precisava que eu ia ficar com a minha nota mais alta. Ele não me deu, não, cara, eu fiquei com muita raiva. Então, assim, porque o estágio era. Eu não lembro, gente. Era uma empresa, tipo uma empresa famosa na época, enfim. Só sei que assim, eram coisas que eu fiquei muito bolada, mas ao mesmo tempo, Bahia também me ajudou, claro. Por exemplo, ele foi comigo no consulado alemão para me ajudar, quando meu primeiro visto de estágio e tal. Enfim, eu acho que eles estavam nos dando lições maiores do que a gente na época estava preparado, entendeu? Assim, tipo, que a gente chega lá, poxa, novinha e tal, e com mais ou menos experiência, mais sonhador ou não, ou mais avoadinho ou não. Eu sempre fui avoadinha e tal, falante pra caramba e tal. E assim, hoje, quando eu olho para trás, eu tenho noção do que estavam fazendo. Até porque eu acho que
o que eles fizeram, assim, eu não vou julgar, nem vou entrar no mérito dos outros professores, porque cada um com seu cada qual. Mas, assim, a arte de educar que o Bahia e o Guimarães tiveram, não desmerecendo os professores, mas porque foi numa outra profundidade, porque eles estavam ali na criação do curso, né? Por isso que eu falo assim. Eu acho que aquilo ali ficou também no nosso alicerce profissional, daqueles que souberam aproveitar também, né? Porque nem todo mundo que entrou lá saiu, né, com aprendizado. E eu digo para você que essa questão de se virar, de tudo, volta mesmo. Inclusive, qual foi o dia? Eu até escrevi para ele, acho que foi ano passado, quando eu estava nesse trabalho aí eu fui para campo de novo. E foi tão bizarro, porque eu estava 500 mil anos sem botar a mão numa estação total, cara. Sem sacanagem, acho que eu nem lembrava mais. E, incrivelmente, eu me lembrei, voltou como se fosse um flash, a aula do Bahia, cara. E nesse dia eu ainda escrevi para ele, falando, caraca, como voltou tudo. Até as broncas dele, sei lá, tem que falar, ele falava que tinha que ser rápido, né, para poder estacionar. E voltou. E olha que eu fiquei muito tempo sem trabalhar no campo. E eu, porque assim, quando eu trabalhei na Concremate, a gente contratava a topografia externa, então eu só trabalhava com trabalho, né, com os dados, eu não estava trabalhando no campo. Então, assim, para tu ver como é que fica, né? Como é que ficou o aprendizado. Até eu ir na hora, me deu vontade de falar com ele. Eu escrevi para ele, né? Não sei se ele lembra, porque já tá já velho, já não lembra as coisas. Então, assim, eu escrevi para ele saber, assim, que do efeito, né, que foi. Eu acho que essa é uma... Inclusive, eu acho que a profissão de professor, muitos fazem, porque professor fez concurso, professor, mas algumas pessoas têm esse dom. Eu acho que eles têm o dom, né? E por isso que afeta, que eles conseguem penetrar tão fundo na vida de alguns alunos, dos alunos que nem todo mundo vai entender, né? Mas, pelo menos na minha, eu acredito que, acho que na sua também, que foi bem fundo, assim, né? Até a que era meio ranzinza, Bahia, assim, meio caduco, essas coisas. E aí, mas assim, fica aquele amor para sempre, assim, né? De um relacionamento de amizade, mas de mestre para aprendiz, não só de aluno para professor, né? E é isso que eu penso. Eu acho que a gente na rural tem esse, na agrimensura, né? A gente tem esse privilégio de ter professores que ensinam no exemplo, no dia a dia, e como você falou, realmente, assim, tem dia que, nossa, velho, o Guimarães na minha formatura, ele falou um pouquinho de cada um, né? Quando ele falou de mim, ele falou assim, ele falou de eu ir na sala dele, dar bom dia pra ele, e também de eu ir na sala dele chorando, falando que eu queria desistir, que não aguentava mais o curso, que eu não queria mais, e não, e tive o mesmo problema que você, de ninguém queria meu TCC, pra que você vai fazer isso? E ele falou assim, não, vamos fazer, Tete. Eu não entendo muito disso, mas eu vou estudar com você e, tipo... Que nem comigo, Cara, realmente é um diferencial, assim. E eu já falei pra você, eu sou muito grata, assim, você foi quem tava lá com Bahia, né, falando lá no Cefet da Nossa, agrimensura. que vergonha. E eu já eu tinha feito teste vocacional, tinha dado agrimensura. Eu não sabia o que que era, eu falei assim, a palavra é diferente aqui, vou ver, né? Porque antes, quando eu olhei no guia do estudante, eu queria ser diplomata, porque era menos tempo de faculdade, porque eu odiava, não queria mais estudar. Eu falei, eu quero ser diplomata que é mais rápido. Mal sabe que não ia rolar. Não dá, não. Aí quando eu vi vocês falando, tava falando assim, caraca, então, tipo assim, eu queria ir pra Viçosa, porque Viçosa estava sempre no top de tudo, né? Viçosa foi também. Aí eu falei, não, quero ir pra essa rural aí. Aí eu cheguei pra Bahia e falei assim, então, é porque agronomia tem mais vagas. Se eu fizer pra agronomia, eu consigo mudar pra agrimensura? Ele, mas você não quer agrimensura? Faz agrimensura que você vai passar. Eu brinco que ele foi a primeira pessoa que acreditou em mim na agrimensura, assim, de certa maneira. E aí, você comentando da vivência e tal, eu tipo, caraca, esse lugar é muito, muito, muito away, né? Quero ir lá ver como é que é. Então, assim, eu sou muito grata por isso. E muito obrigada por hoje, assim, eu normalmente peço para as pessoas deixarem uma mensagem, alguma coisa, mas eu acho que você foi a sua trajetória é um exemplo, assim. E realmente, quando a gente é apaixonado, o Guimarães falou isso numa outra formatura, a gente só é reconhecido pelo que a gente faz com amor. Então, eu acho que realmente, assim, o amor, a agrimensura, a paixão, a profissão e esse correr atrás
realmente te levaram onde você tá hoje, que é só o começo do. Daqui a pouco vai estar aí sênior, plena, um nojo, mãe de agrimensora. É, quem sabe, né? Então, muito obrigada, Carla. E daí, deixa um recado aí para as pessoas, assim. Ai, meu Deus. Como assim? Ah, eu não sei o que eu poderia Ou se, dizer. assim, se despede da sua maneira aí. Só as pessoas. Não, só me dá só a dica. É, você diria para quem está na agrimensura ou em geral? Eu acho que para quem tá na agrimensura, né, a gente tem um exemplo da sua trajetória profissional, assim, Em mas geral, então. do que você de vida, assim, você queria muito ser trabalhar como Ah, engenheiro tá. agrimensor, assim, o que que você, tipo, acha que foi fundamental para você conseguir? Bem, é bem interessante essa pergunta, ou até mesmo nossa conversa hoje, porque vem num dia, inclusive, que não estavam meus dias os melhores, mas aí eu falei, não, tem que fazer. Eu senti que tinha que fazer hoje e deu certo, finalmente, porque, assim, quando eu penso, falando sobre a minha trajetória, a gente, como eu falei, a gente acaba texturizando aquilo, né, que você acaba vivendo sem perceber. Então, eu acho que para mim foi importante fazer o que eu gostava e se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu teria me importado menos com o que as pessoas falam, ou com o que as pessoas pensam, ou o que vão pensar. Eu acho que esse foi o único, realmente, não foi um erro, porque foi um aprendizado, mas foi o que mais me. Como é que se fala? Agora, a palavra Te atrapalhou, atrapalhou, né? atrasou, isso que atrasou, que fez minha trajetória ser um pouco mais devagar do que poderia ter sido, mas esse devagar também me agregou mais valores ou mais bagagem, né? Porque eu, como você mesmo falou, a questão eu estava mais ligada com estágio, com a questão profissional, meu perfil profissional, assim, eu sempre passei em todas as entrevistas que eu fiz, foi meio bizarro isso, assim, inclusive meu trabalho, até onde eu trabalho hoje, é, não tinha vaga, eu mandei meu currículo, foi iniciativa. É muito bizarro pensar isso, né, que a gente não percebe. Mas os meus 3 empregos aqui na Alemanha, melhor, e mais o quarto, que é o estágio, foram iniciativa própria, não tinha vaga. Eu não concorri a uma vaga, eu mandei meu perfil e foi avaliado, talvez por essa coragem que eles me escolheram, né? Essa cara de pau também, que acho que a cara de pau meio que coragem é a mesma coisa, mas às vezes, né? Então, assim, eu acho que eu tive muita coragem. Minha mãe diz isso, né? Cara, você teve muita coragem de ir para um país, tipo, né? Em todo o contexto, vários. E eu não sabia dessa coragem. Minha coragem foi muitas vezes traduzida por algumas pessoas como cara de pau, como metida, como, sei lá, se acha, quem é você, de onde você vive, blá blá blá. Então, ouvir o que as pessoas falam nem sempre ajuda muito. Depende das pessoas também, né? Mas a gente tem que ouvir o que está dentro da gente, no caso. E às vezes também, então, o mais importante é aprender a se ouvir, porque a gente também não está nos ouvindo, porque a gente tanto barulho, né? E existe aquela frase que eu não vou nem saber quem falou, mas dizem, não sei se foi, sei lá, que assim, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E uma vez eu escutei essa frase, eu fiquei assim, querendo entender, né? Porque é meio complicado de entender. Mas o que às vezes a pessoa faz porque ela não ficou escutando, ah, isso é impossível, você não vai conseguir, blá, blá, blá. Não, ela foi lá e fez, né? E eu traduziria que eu estou hoje aqui porque eu vim e fiz, assim, eu tive esse primeiro baque de não ser aprovada para vir para o intercâmbio. Eu não fiquei pensando sobre isso, eu simplesmente continuei tentando. E eu fiquei assim, poderia ter falado, nossa, poxa, uma vaga. Não, eu vim e acabou, o caminho foi sendo feito caminhando, né? Então, assim, eu acho que o que eu desejo para pessoas que são mais jovens, que agora são uma senhorinha, os jovens de hoje têm mais chance de se informar, de se educar, de praticar como se fala, essa questão da consciência de si mesmo, né? Trabalhar a autoestima, que é importante, mas assim, de se ouvir, né? De se respeitar. A gente tem que respeitar quem nós somos, porque aí a gente escuta a nossa própria voz. E aí não importa o que as pessoas vão falar, entendeu? Aí tanto faz. Então a pessoa vai poder ser racista, vai poder ser. Claro, não pode me bater, como eu falava isso na moral, assim,
Eu sempre falei assim, balançando. Não pode me bater, não pode me encostar, mas assim, as palavras às vezes nos ferem muito mais, claro, né? Então, assim, o nosso trabalho hoje, da nossa geração, hoje, 2020, eu acho, que é nos respeitar, nos ouvir e também nos proteger, né? Do que as pessoas pensam. Porque isso me custou muita energia, mas também me calejou o suficiente para que eu pudesse alcançar coisas mais distantes da minha realidade. Porque eu não sei quem conhece a cidade, São João de Meriti, é onde eu cresci, e foi bem improvável que eu conseguisse chegar onde eu estou hoje. Foi tão improvável que às vezes eu mesma esqueço que o quão longe foi meu salto. E quando eu passei para rural, eu lembro que eu escutei gente falando assim, quanto maior o salto, maior a queda. Tipo, eu escutava esse tipo de coisa. E eu estava eu estava meio que cega e surda pelo meu envolvimento, aquela paixão de gostar do curso. Ainda estava naquela inocência, né, na ingenuidade. E isso foi bom. Às vezes a ignorância também às vezes é uma bênção, né? Nesse caso foi assim. Quando eu fui percebendo a maldade, porque eu achava que, né, a gente não acha que existe. A maldade, não, porque, eu quero que o professor X vai querer essa palhaçada, que eu acho que isso é uma palhaçada, se prova hoje isso, né? Que a corrida não é dos mais rápidos, é dos mais persistentes, né? Aqueles que vão perseverar. E principalmente uma coisa que eu mais aprendi e que não foi valorizada na graduação, porque não é, porque o sistema de avaliação não é o melhor, assim, de nota, essa coisa de nota, já foi provado que isso não prova quem é melhor que o outro. Mas o que vai fazer a pessoa mais longa é o perfil que você tem, por exemplo, de trabalho de grupo, liderança. Isso é o que faz a diferença. Isso é o que vai fazer a pessoa pegar o seu currículo, mandar para uma empresa e, cara, na maior cara de pau, e a pessoa vai chamar, cara. Eu acho que realmente foi pela minha cara de pau. Então, assim, eu acho que o que a gente tem, o que você tem, tá valendo mais do que muito IA1, não sei como é que é a nota mais da Rural, entendeu? Tinha negócio disso, né? IA, essas coisas. Eita, eu também não lembro, não. Já caduquei já também. Era uma coisa assim, já mudou, era uma IA1, IA10, sei lá como é isso. Tudo é importante, né? Mas eu não sei nem se eu consegui concluir a ideia, que são tantas coisas que eu gostaria de transmitir, assim, para ajudar, mas no final o caminho se faz andando e a gente tem que confiar em nós mesmos, nos educar para que nosso pensamento seja confiável, porque às vezes a gente se critica e também não é confiável, entendeu? Mas é isso, acho que eu acredito ainda no trabalho em equipe, na cooperação, na doação. Por mais que te custe, você é boba, você ajuda demais, você quer levar todo mundo nas costas. Mas talvez é isso que o mundo precisa, né? Mais gente assim. Não tanta gente egoísta. E se a gente vai sofrer mais, que seja por uma boa causa, que seja por um awakening, para despertar. Que a gente que tá certo, não os outros. Então, esse povo aí que quer passar o outro para trás, aí fica onde? Acaba que eles ficam até para trás, né? É verdade. Muito Gente, eu obrigada. falo muito, tá? Você se deu mal. Você se deu mal porque eu falo pra caramba.